Vamos então ao material produzido nesta semana, vamos à matéria da semana. O Observatório comenta agora sobre um esporte de muita tradição nos Estados Unidos e que aos poucos vem conquistando seu espaço aqui no Brasil, o futebol americano. Com diversos blogs especializados e amplo espaço nos canais esportivos da TV paga, o esporte da bola oval cativa cada vez mais os fãs brasileiros. A primeira transmissão do esporte na América do Sul ocorreu em 1969, no Brasil, com narração de Walter Silva, através da extinta TV Tupi. Em 1994, voltaria a ser transmitido pela rede Bandeirantes, com narrações de Luciano do Vale. O narrador esportivo mais conhecido pelo seu trabalho com o futebol foi também um grande incentivador de diversos esportes. No futebol americano não foi diferente, onde se tornou uma grande referência no Brasil, mas o esporte ainda é amador por aqui. Matheus Rocha Ribeiro, redator do Extra Time, site brasileiro especializado em esportes americanos, acredita que nenhuma modalidade irá se igualar ao futebol em termos de popularidade. Outros esportes, como vôlei, tênis ou basquete, também possuem maior popularidade devido ao amadorismo do futebol americano aqui no Brasil. Com o futebol é impossível. Nenhum esporte consegue concorrer com o futebol no Brasil. E isso a gente tem que ter em mente. É o futebol e depois patamares abaixo. E o vôlei e o basquete têm patamares grandes porque os dois esportes tiveram sucesso em alguma era no Brasil. E é muito difícil assim, porque o futebol americano ainda é um esporte que é amador aqui no Brasil. Então, você não vai ter uma mobilização por causa de uma seleção brasileira, você não vai ter uma mobilização porque, vai ter um Brasil e Argentina, uma TV vai passar e todo mundo vai assistir torcendo pro Brasil. Isso não vai acontecer. Fato que contribui para esse distanciamento do torcedor, segundo Matheus Rocha, é a forma negativa que alguns meios de comunicação ainda tratam essa modalidade. Alguns portais grandes do Brasil insistem em ficar falando só das coisas negativas da liga, só de jogador que machuca, só de jogador que é preso, ou coisa assim. E tem histórias muito mais legais do que isso. O jogo é muito mais legal do que isso. E o pessoal insiste nisso. É complicado até. Sobre o cenário do esporte no Brasil, Matheus comenta a importância das parcerias com times já consolidados no futebol, como, por exemplo, o Corinthians Steamrollers, o Coritiba Crocodiles, o Vasco Patriotas e o Flamengo Futebol Americano. É importante para que os times ganhem visibilidade. Recentemente teve um Flamengo e Vasco pelo torneio Touchdown, que teve um público ótimo e que as pessoas estão cada vez se interessando mais porque você pega a paixão do cara. Porque o cara, em alguns casos, o cara é apaixonado pelo Flamengo como um todo. O cara vai no jogo de futebol, o cara vai no jogo de basquete, o cara vai, competição de natação. O cara é apaixonado pelo Flamengo. Então, em alguns casos, o cara acaba levando pela paixão. Também ajuda um pouco na questão de estruturação dos times. O Flamengo conversa bastante com o pessoal do futebol americano em questão de arrumar patrocínio, de manter a equipe. E o futebol americano, de vez em quando, ainda consegue gerar uma renda complementar para o time de futebol, além de se sustentar. Isso é importante demais. Para Matheus Rocha, outra estratégia importante para o fortalecimento da marca de um clube é a cidade onde ele se encontra. Ele cita o exemplo do Cuiabá Arsenal, sediado em uma cidade com pouca tradição nos esportes, já consolidados no Brasil, e assim consegue se destacar e receber apoio. Os times brasileiros têm desenvolvido a cada dia mais relação com a imprensa, têm conseguido colocar bastante notícia dentro, mas em alguns espaços, onde, por exemplo, em Cuiabá, o Cuiabá Arsenal é um dos times mais fortes do país, e você não tem tanta presença de outros esportes lá, o Arsenal acaba ganhando um espaço maior. O João Pessoa Espectros, da mesma forma, ganha espaço porque os times lá não tem tanta força num cenário nacional de outros esportes. Então, eu acho que vai acontecer a cada vez mais em alguns espaços do Brasil, algumas regiões, os times ganharem mais espaço,
mas vai demorar bastante para uma questão nacional acontecer. Anthony Curti é comentarista da ESPN e editor-chefe do site The Concussion, construído por fãs de futebol americano desde 2011. Ele cita que o público ainda é restrito, sendo majoritariamente masculino com faixa etária entre 18 a 25 anos. Anthony acredita que, pelo estilo diferente de outras modalidades, o esporte ainda tem muito a crescer por aqui, e isso não aconteceu ainda pela falta de familiaridade com o esporte. Esse crescimento aqui é um esporte que, quando você entende as regras, ele é muito legal, porque ele trata de uma coisa que é inerente a todo ser humano, a questão do território, da conquista do território, da estratégia. Eu brinco muito que é um xadrez com contato físico, né? E tudo que é desafiador, que é inteligente, as pessoas, quando vão entendendo e decodificando o processo do esporte, ela vai se apaixonando e vai ficando mais motivada para entender mais. Geralmente é esse o processo de cognição que eu vejo do cara que não entende nada do futebol americano e vai evoluindo, enfim, e vai se apaixonando cada vez mais pelo esporte. Anthony opina ser difícil a disputa com outros esportes, principalmente com o futebol. Olha, eu acho que com o futebol eu acho muito, muito, muito difícil, né? Porque é um negócio enraizado em todo brasileiro. O próprio pessoal lá de fora brinca que o brasileiro nasce com uma bola no pé. Acho realmente muito difícil que com o futebol isso aconteça, até porque a transmissão do futebol americano ela é muito longa, né? Ela tem 3 horas e meia. O espaço na TV aberta, por exemplo, seria muito difícil, porque a grade ficaria completamente maluca, a não ser que seja o Sunday Night, quando está rolando o horário de verão aqui no Brasil, e acabou nos Estados Unidos, que começa às 11h30. Apesar disso, ele ainda acredita ser possível uma transmissão em TV aberta, embora o caminho mais provável seja através dos canais pagos, pois se trata de um público muito específico. Eu acho que tem espaço, sim, em TV aberta, tanto é que a Band transmitiu o Super Bowl, e até pouco tempo atrás, quando o Band Esportes tinha os direitos de transmissão, transmitiu os compactos do Super Bowl de madrugada, depois que a exibição ao vivo era feita. Só que não seriam tantos jogos como passam na TV a cabo. Eu acho que esportes de nicho, como a Fórmula 1, por exemplo, o caminho é mesmo a TV a cabo. Eu acho que não precisa essa paranoia que as pessoas fazem, tipo, tem que passar na TV aberta, tem que passar aberta. Na Europa, a Fórmula 1 só rola na TV a cabo. Os esportes de nicho mesmo, que não existe uma massificação, como é o caso do futebol, a grande tendência é que a TV por assinatura, que também está crescendo bastante, seja o espaço, até porque existe mais espaço, né, para a exibição. Muito bem, agradecendo aí aos jornalistas, né, convidados desta semana que ajudaram também neste material, o Anthony Curti, comentarista da ESPN, e também o Matheus Rocha Ribeiro, que é redator do Extra Time. E chegando aqui na mesa, né, para falar um pouquinho mais deste trabalho, desta matéria da semana, o Lucas Rueles. E aí, Lucas, o que você pode dizer desse material e também do recente crescimento do futebol americano aqui no Brasil? Um abraço para você. Opa, um abraço aos ouvintes, aos amigos da mesa. Então, sobre o crescimento do futebol americano no Brasil, eu acredito que ele vem ocupar um nicho que a gente não tem nos esportes que são mais populares aqui. Apesar de a estratégia estar presente no vôlei, estar presente no basquete, estar presente no futebol, ela não tem tanto destaque como ela tem no futebol americano. Então, acaba sendo um esporte que vem trazer algo novo para nossos esportes e com destaque muito forte nisso. Quanto ao esporte, questão de transmissão, eu achei muito interessante o que o Anthony falou no sentido de a gente sair da prioridade pela TV aberta. Quando você leva um esporte desses para a TV fechada, você consegue ter um maior número de transmissões, você consegue ter maior tempo para desenvolver o esporte, para comentar o esporte. Você não fica simplesmente fechado em coisas superficiais. Você vai até o fundo dele e analisa ele. Por fim, eu só queria comentar aqui o que o Matheus fala, que eu achei muito interessante, sobre os lugares onde a gente tem grandes times do Brasil hoje. A gente pega Cuiabá, que é uma cidade que até é uma cidade que a gente não tem conhecimento de um time grande, não tem um time de futebol de destaque. Você pega outras cidades e é isso. São lugares onde não existe um esporte que atrai a mídia. Então, o futebol americano chega lá e consegue atrair o público, consegue atrair a mídia, porque ele faz o seu espaço. Porque ali não tem nenhum esporte para concorrer, e eu acho que esse é um caminho também.
Lucas, desculpa, Carol. Não, eu fico pensando na qualidade desses jogos. Eu confesso que não sou um grande apreciador de futebol americano, muito mais do futebol americano praticado no Brasil. Então, se eu tiver que parar em casa, em qualquer lugar, para olhar uma partida de futebol americano, eu vou querer a liga profissional norte-americana. Vou querer os grandes times, especialmente na fase playoffs, no Super Bowl, etc. O meu clube, que é a Portuguesa, mantém uma equipe de futebol americano também, que é a Lusa Lions, e foi eliminada do atual campeonato no último sábado num jogo no Canindé. O Canindé tem sido palco também de jogos de futebol americano. E foi eliminada para o Botafogo Reptiles, que é o Botafogo do Rio, que venceu a Portuguesa. Será que o pessoal está recebendo salário lá no Botafogo? Confesso, Qual, acho Botafogo que nem... o quê? Reptiles. Que beleza. Mas nem o Botafogo, nem a Portuguesa, né? Mas eu confesso que até tinha o ingresso, me arranjaram o ingresso para esse jogo. E não tive assim grande ânimo para ir ao Canindé para ver uma partida dessas. Primeiro, eu acho que é um jogo que seja mais agradável de se jogar do que se assistir pela televisão. A transmissão tem um problema, né? Porque a gente às vezes não sabe onde está a chamada bola oval. E isso é um problema que fica mais ampliado no rugby, em que a gente vê menos o movimento da bola e mais o movimento tático dos jogadores. Então eu também, assim como eu disse para o Carlão, que tinha dúvidas com relação ao sucesso do soccer nos Estados Unidos, acho que tenho mais dúvidas, ou mais certezas, Carlão, sobre o sucesso do futebol americano no Brasil. Enquanto mantiver essa estrutura amadora, como a gente acabou de ouvir, eu acho que vai ser uma iniciativa de algum grupo de empresários e investidores, mas que vai ter também vida não muito longa. Como o Lucas falou, é um nicho de mercado e talvez um nicho para ser usado na rede, na TV fechada. Na TV aberta, acho que não tem nem cabimento de colocar um jogo de 3 horas e meia. Se até o campeonato de futebol da Série A do Brasileirão tem dificuldade de alocação na grade da televisão, coloca esse jogo às 10 horas da noite de sábado, de quarta-feira, o que pode causar um transtorno enorme. Um jogo de 3 horas e meia, acho que não tem local na TV aberta. Mas eu também acho, Zé, que a gente estava falando no início do programa de hoje, que talvez o sucesso aí de programas ou até de transmissões do futebol americano passa pela prática do esporte. Né? Você tem que conhecer a regra, saber o que o Zé mencionou da questão da bola, de não ficar visível na transmissão. A pessoa que entende o jogo de futebol americano não está muito importando com a bola, quer saber da movimentação, da movimentação tática dos jogadores. Defesa, eles priorizam muito a questão da defesa. E é muito legal. Se tinha um jogo de futebol americano no estádio, é uma emoção muito grande, viu, Zé? É bem interessante, diferente. Eu também já ouvi relatos de pessoas que foram a estádios nos Estados Unidos para ver o jogo americano e disseram que o que o público menos faz é olhar o jogo. Eles vão comprar o refrigerante, vão comprar o sanduíche, porque tem várias opções ali de alimentação. Não, é muito emocionante. O pessoal vibra bem. Não, imagino que num jogo decisivo de playoffs, obviamente, que haja uma concentração maior em torno do jogo, né? Mas estou fazendo uma brincadeira. É um evento, né? O esporte pro americano é um evento. O cara vai lá para passar. Que dura mais do que uma partida de futebol, né? Ele gosta de quantidade, né? Realmente, né? Por tempo aí. E fica a sugestão, então, pro ouvinte do Observatório do Esporte, que de repente não tenha contato, não conheça ainda o futebol americano, que procure assistir pelo menos um jogo, depois se vai gostar ou não, é uma outra história, ele vai fazer essa análise, mas que procure conhecer o futebol americano, certo, Lucas? Certo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias com os comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Um grande abraço para você, ouvinte do Observatório, e até a próxima semana. O Observatório do Esporte
Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.